Eu comecei a ver esse vídeo aqui do Pinho, que vocês vão, enfim, acompanhar aqui comigo. E, mano, eu assisti 2 minutos, eu pausei e falei, cara, eu vou assistir enquanto eu gravo o vídeo. Porque só os 2 primeiros minutos já me deram uns entraves. E sabe quando, de certa forma, causa um certo embrulho no estômago? Porque algumas coisas, de fato, que ele fala, eu concordo. Eu não aplico na minha vida, talvez de maneira indevida, porque talvez eu devesse aplicar, porque eu concordo. Só que se eu concordo, por que eu não estou aplicando? Entendeu a metáfora? E é esse o papo que eu quero bater com vocês hoje, nesse vídeo aqui. Exatamente o lance que ele comentou nisso aqui, ou seja, você parar de viver com pressa, você parar de viver apressado. De certa forma, sim, eu vivo desse jeito. E isso não me faz bem. Principalmente, de novo, nesses 2 primeiros minutos que eu assisti do vídeo dele, que eu parei pra pensar, falei, mano, de certa forma eu sim me vejo nesse contexto. Em situações específicas, sim, talvez, mas de certa forma sim, eu me vejo nesse contexto. Isso não é bom e eu, assim, quando eu falo isso alto é como se eu colocasse na mesa e olhasse de fora, então esse lance faz sentido. E essa conversa que eu quero ter com vocês, porque esse é o intuito do canal, todo e qualquer tipo de conteúdo que eu assistir, que eu ver e que eu achar que existe algo que a gente possa bater um papo, que a gente possa se conectar, que a gente possa se conversar. Eu quero fazer isso, sabe? Eu sinto que é tanta coisa dentro da minha cabeça, assim, mano, eu preciso tirar daqui de dentro, eu preciso botar pra fora, eu preciso colocar numa mesa, eu preciso olhar de 3D, né? Tipo assim, eu preciso olhar de fora esse lance que tá acontecendo pra fazer sentido, pra eu compreender, porque tá muito conturbado as coisas aqui dentro, sabe? Então eu preciso, tipo assim, mano, calma, deixa eu tentar. Só que não adianta. Tem muita coisa que a gente fala, tipo, calma, calma, calma. Mano, quando você tá puto, quanto mais vezes alguém falar calma, mais, pelo menos eu, porra, mais puto eu fico. Mano, se eu tô nervoso, eu não quero ouvir. Calma, calma, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Se eu tô nervoso, eu não quero ouvir calma. Se eu tô nervoso, mano, eu quero sair fora. Eu preciso sair fora pra não ficar mais nervoso ainda. Esse é o lance. Então, mas enfim, me destoei. Vamos concentrar aqui. Eu vou dar play, a gente vai assistindo junto. Vamos lá, começar agora. Você já percebeu como hoje em dia todo mundo está extremamente apressado e parece que as pessoas estão sempre atrasadas para alguma coisa? É só você observar a forma como as pessoas fazem as coisas e levam as suas vidas. Como, por exemplo, ao acordar, onde quase todo mundo pula da cama e Eu sai acordo e correndo saio. direto Eu, no eu acordo banheiro e para faço escovar os exatamente isso. dentes apressadamente, Levanto e vou me se arrumar arrumam correndo. correndo e saem voando para o trabalho Eu tento e no comer caminho devagar, ficam mas estressadas geralmente com o não dá tempo que também. demora e com o trânsito que atrapalha? Pausa. É esse lance do trânsito. Enfim, eu não sofro com o trânsito. Eu sofro com o transporte público de São Paulo, o que é uma grande merda. E realmente quando dá bosta no transporte público de São Paulo, isso me corrói, isso me dá angústia, isso me dá raiva, eu fico nervoso, eu fico irritado. Isso só me causa sentimentos ruins, em todas as esferas, em todos os sentidos. E isso acaba reverberando em outras pessoas. Então se eu estou conversando com gente, eu estou trocando ideia em algum grupo de WhatsApp, enfim, e isso me afeta. Ou seja, essa pressa e você entra nesse lance de tipo tudo que tá rolando, tudo que tá acontecendo, e isso te afeta negativamente, sabe? Porque você começa a ter dificuldade de assimilar aquilo que tá acontecendo, sabe? Porque você tá tão nervoso e você tá com pressa para aquilo terminar logo. E você quer que aquilo acabe logo pra continuar, sei lá, a vida, pra continuar acontecendo o que tem que acontecer. Vamos continuar vendo. Ficam angustiados no telefone, mesmo dirigindo, conferindo mil e uma coisas diferentes, parecendo que vão perder a reunião de uma vida ao chegarem no trabalho. Mas quando chegam, nada acontece. Tá tudo lá no lugar e nada pegando fogo. Quando vão fazer alguma tarefa, fazem tudo o mais rápido possível para terminar logo com aquela demanda, para descansar um pouco ou para pular para a próxima tarefa. Quando saem do trabalho, saem voando para chegarem logo em Na casa, verdade, tudo como que eu se tô o falando até mundo agora, fosse realmente, tudo que a gente tá acabar. correndo Quando elas é para chegam, se tentar jogam no sofá e chegar no escolhem próximo alguma coisa para achievement, assistir, no próximo mas goal, ou seja, no próximo infelizmente mal objetivo, conseguem na próxima prestar etapa, atenção na de próxima fato em algo que fase. dure É mais do que verdade, 5 eu também minutos, me vejo porque já nisso, estão com pressa para muito saber inclusive. logo a Isso não é bom, solução da história. porque você Para ir para o realmente só próximo fica na episódio da correria. série, para terminar o jogo. Essa parada que ele tá falando agora, com relação à série, é a mesma coisa. Hoje em dia eu tenho dificuldade de ver série no 1x. Eu tenho que colocar, tipo assim, pelo menos, sei lá, 1,5, 1,25, alguma coisa tem que acontecer, sabe? Mesmo se eu vou ver legendado e eu começar a ler mais rápido. Com o marido, com os filhos, com os pais, com os amigos, as conversas são rasas e apressadas.
onde todo mundo só quer vomitar tudo que tem para dizer, mas É ninguém verdade. quer parar Todo para mundo quer ouvir o vomitar outro. o que tem a Então hoje dizer, mas ninguém para pra raramente ouvir. É existem verdade. conversas. Geralmente quando você conversa com pessoas que também estão passando por algum tipo de problema, se você parar pra pensar, parece que essa conversa vira uma competição de quem tá mais fudido na vida. É uma competição de quem tem mais problema. Ou seja, você só quer falar, 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 falar. E você, tipo assim, a pessoa tem um problema, aí você joga outro, aí tem outro, e é uma competição. Só que você não tá lá pra ouvir, para trocar experiência ou pra tentar ajudar. Você só quer mostrar que você está tão ferrado ou mais ferrado que a outra pessoa. Isso não é bom. Pelo contrário, isso é péssimo. E eu já me vi nessa cena. Eu já me vi. E é ruim. Eu juro, eu não indico, é muito ruim. E de certa forma é triste. Agora, falando isso agora, olhando pro passado, é ruim, é triste. E isso tudo acontece por um único motivo, de que as pessoas perderam a capacidade de respeitarem o tempo das coisas. Então ninguém tem mais paciência para nada, para trabalhar, para viver, para ouvir, para planejar e para conquistar. Sendo que ser paciente não é a mesma coisa do que Ser ser lerdo. paciente não é a Ser mesma paciente coisa é de cozinhar ser por uma lerdo. hora para poder Faz comer algo muito sentido delicioso, isso. ao invés de Faz jogar no muito sentido micro-ondas isso. algo congelado por 5 minutos. É Apesar que dá esperar o tempo agonia, certo né? para que as No coisas jeito que o certas mundo é possam hoje, do jeito que as maturar na coisas sua vida. acontecem, dá agonia. Seja uma ideia que surgiu, o trabalho que você faz, uma conversa que você teve, um projeto novo, um negócio, um estudo, as coisas precisam de um tempo para acontecerem. E no mundo de hoje, ninguém quer esperar por nada e querem tudo para ontem. Por isso a gente vive nessa crise como uma sociedade ansiosa, porque só o resultado final é o que importa, ignorando completamente Pausa. a jornada. É verdade, esse lance de só o resultado final é o que importa e você ignora o resto, de certa forma é verdade. É verdade. Eu acho que isso não se reflete em tudo, isso não se reflete para tudo, mas eu concordo. Isso é verdade, assim. Muito porque, e parte disso ele também falou no vídeo, muito porque a gente entra nesse contexto de que é tudo muito para ontem. A gente entrou numa era de vida, de planeta, que é tudo muito para ontem, né? Isso não é bom, é óbvio, mas se tornou tudo muito para ontem. O que no fim das contas realmente acaba não sendo saudável, sabe? Não é saudável por N fatores. Só que são etapas. Eu acho que especificamente sobre isso são etapas. Primeiro você tem a consciência disso, você tem a noção disso. E depois, como você vai trabalhar isso para reverter. Em algumas pequenas coisas da minha vida, eu tô conseguindo trabalhar para reverter. Um exemplo muito simples: físico, corpo, treino, dieta, alimentação, academia. Não é do dia para noite. É um processo longo. Eu tô há alguns anos nisso e eu tô muito longe de onde eu quero chegar. Mas não adianta, não tem como se acelerar, não tem mágica, não tem eu vou apertar, tipo aquele filme Clique, que se acelera o tempo para ir lá para frente. Não dá. Então, nesse contexto, as coisas acontecem de uma forma. Agora, em outros contextos, você ter noção é diferente de você conseguir aplicar isso. Por exemplo, no trabalho. Você não quer demorar, sei lá, 15 anos para subir X% o seu salário. Você quer demorar agora, ou seja, nada, para subir esse X%. Apesar que é um processo, apesar que existe uma dinâmica, mas uma dinâmica diferente nesse sentido. Então, é muito complicado, sabe? Nesse ponto, nesse aspecto, é muito sensível. De certa forma, até causa alguma coisa, né? Causa algum tipo assim, mano, olha tudo que tá acontecendo, sabe? E me pegou muito num timing, né? Tanto que eu tô aqui gravando esse vídeo, mas eu já gravei outros 2 vídeos aqui pro canal. Então eu tô assistindo, né? E isso, né, me pegou, sabe? Então, dica de passagem, excelente vídeo, inclusive. Eu vou, sei lá, cara. Acho que eu preciso absorver isso, sabe? Esse lance de você não viver apressado. Como eu falei agora há pouco, são etapas. Primeiro você tem noção do que está acontecendo, você assimila isso. Só que botar em prática é outra parada. Botar em prática é outra parada. Tanto que, muito simples, eu acabei de pensar, o trânsito. Esse lance de correria, de pressa, de correria, por que tem tanta cagada por aí? Esse é o motivo básico. Se todo mundo andasse na boa, tava tudo certo. Se todo mundo andasse na boa, sabe? E eu não tô falando sobre o lance de tipo, tem que andar 50 por hora. Não, tem vias que sim, tem via que aguenta 50, 60, 70 por hora. Nosso governo que é pilantra, todo lance, enfim, não é assunto para esse tema. Mas dá para traçar um paralelo justamente no trânsito. Ou seja, se você
às vezes está numa velocidade normal da via e alguém quer passar correndo, esse alguém passa correndo, beleza, e ainda te xinga porque você tá devagar. Sabe assim? Tipo, eu entendo se é o contexto de, sei lá, alguém tá passando mal, alguém tá doente, alguém vai pro hospital, algum lance de saúde ou de vida ou morte, enfim, é um contexto. Agora, o resto, tipo assim, estou atrasado para chegar no shopping para ir no cinema. Saísse mais cedo, sabe? Estou atrasado para ir ao trabalho. Saísse mais cedo. Então, tipo, existem pesos e medidas diferentes para esse contexto, eu acho, sabe? E eu acho que é um assunto que a gente precisa parar e refletir muito para digerir isso e enxergar como que a gente muda as ações da vida. Um exemplo básico, para de querer, e eu falo até para mim, eu tô falando isso em voz alta para mim, para depois, quando eu estiver editando esse vídeo, eu justamente ter essa noção, ou seja, para de ver podcast em 1.25, para de assistir série em 1.5, porque eu não era assim no passado, há anos atrás eu não era assim, por que eu tenho que estar assim hoje? Então eu acho que a gente tem que assimilar isso, sabe?